Fala galera tricolor, tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. E hoje temos aí um grande jogo de futebol do nosso tricolor paulista no estádio Newton Santos, às 21h30, onde o São Paulo joga pela Copa Libertadores. Botafogo e São Paulo, jogo importantíssimo para o futuro do São Paulo Futebol Clube, onde o São Paulo terá muita dificuldade, onde o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, é um time coletivamente muito bem montado, tem o melhor ataque do futebol brasileiro, então é um jogo complicado, um jogo muito difícil, né? Mas nós torcedores, a torcida que conduz, vai estar passando toda a energia para os jogadores e que eles possam fazer um belíssimo jogo de futebol e trazer um belíssimo resultado nesse primeiro jogo das quartas de finais da Taça Libertadores da América. Como eu falei, o jogo será no estádio Newton Santos, às 21h30. O árbitro da partida será Esteban Stotic. Assistente Nicolas Taran e Carlos Barreiro serão os assistentes. Vamos torcer para que a arbitragem brasileira não atrapalhe esse jogo e que eles não sejam o protagonista. Deixa o jogo correr e deixa que os protagonistas façam o seu espetáculo, né, e faça o que tem que ser feito dentro de campo, não seja resolvido através de erro de arbitragem, é o que a gente deseja. Então, toda a sorte do mundo para esses árbitros, né, que foram escalados pela partida de hoje. O São Paulo Futebol Clube finalizou seu treino no final de tarde de ontem, depois viajou para o Rio de Janeiro, e o William Gomes, ele foi titular na vaga de Luciano. E Lucas atuou como meio-campista. E o Bobadilla também voltou ao time titular. Então o Zubeldia procurou colocar o Lucas mais no meio-campo, o Bobadilla ali como segundo volante e deu oportunidade para o William Gomes, né? E até numa entrevista o Zubeldia fala que o menino vive uma grande fase, não seria o ideal tirar ele. Então ele vai para o jogo, né, nessas quartas de finais da Libertadores. Toda a sorte do mundo para o William Gomes, que ele faça uma excelente partida, como ele vem fazendo, e nos dê alegria hoje também. Quem voltou ao time titular, né, foi o Igor Vinícius, né, também, mas ele ficou revezando com o Rafinha. Então há uma certa dúvida aí, né, de quem vai jogar, Igor Vinícius ou Rafinha. Provavelmente pode ser que o Rafinha comece como titular e o Igor Vinícius, né, entre no segundo tempo, né, ou faça ou cada um joga meio termo. A provável escalação, né, nos treinamentos, e que deve ser para o jogo de hoje, logo mais à tarde, logo mais à noite, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Alan Franco e o William aqui pela esquerda. O William pela esquerda. O Wellington Rato deve fazer a direita, o Lucas no meio campo centralizado e o William Gomes aqui na esquerda. A dupla de volante, Bobadilla e Luiz Gustavo. E o Caleri lá na frente. Então provavelmente deve ser o 4, Bobadilla e Luiz Gustavo 2, o Wellington Rato, Lucas e o William Gomes 3-1. 4-2-3-1. Pode ser que em determinado momento da partida o Lucas venha para a esquerda, o Wellington Rato feche mais à direita para ajudar, principalmente quando o Botafogo tiver, e faz umas duas linhas de 4, fazendo um 4-4-2. E o William Gomes puxando o contra-ataque. Vamos aguardar. São Paulo também treinou com 3 zagueiros. Então pode acontecer do Zubeldia entrar com 3-5-2, dando uma liberdade para o Igor Vinícius, e aí não o Rafinha, e quem sabe o Michel Araújo no lugar do Wellington. Mas a provável escalação, ele não deve mexer no esquema. Deve ser o 4-2-3-1, com o Wellington Rato, Lucas centralizado e o William Gomes na esquerda. E aí quem perde a vaga seria o Luciano. E o Bobadilla volta da seleção, volta a ser titular ao lado do Luiz Gustavo. Então ele testou todas as opções possíveis para o confronto logo mais contra o Botafogo. O time está treinado, o time sabe o que tem que ser feito lá, né, nesse jogo, né? Se trazer um empate tá bom, uma vitória excelente, né? E se caso acontecer, que a gente não quer alguma derrota, que seja uma derrota que a gente consiga reverter diante da nossa torcida
que com certeza a torcida vai lotar o Morumbis para fazer com que o São Paulo saia classificado desse confronto contra o Botafogo. Lembrando sempre que o Botafogo está na liderança do Brasileiro, então esse também é um ponto positivo. O São Paulo, contra o Cruzeiro, acabei até, deixo aqui avisado que contra o Cruzeiro não deu para fazer, devido à escala de trabalho, fazer um vídeo aqui para o canal Fala Giva Tricolor, mas rapidinho falando de Cruzeiro e São Paulo, né, o Zubeldia colocou os reserva e provou para o Zubeldia que os reserva têm condições de vestir a camisa de São Paulo, né, e entrar no lugar dos titulares. Então o Zubeldia não precisa ter medo para colocar os reserva. Então que ele faça a substituição, que ele não espera até os 44 minutos para trocar, mexer, né, porque aí não dá tempo de fazer nada. Então os reserva mostrou para o Zubeldia que tem condições de poder entrar e talvez mudar um resultado da partida. Contra o Cruzeiro foi 1-0 São Paulo com o time reserva. Até alguns narradores, comentaristas lá de Minas, né, torcedores do Cruzeiro, ficaram indignados com o Cruzeiro porque perdeu para o time reserva do São Paulo. Então assim, o São Paulo tem que, principalmente o Zubeldia, entender que dá para rodar o elenco, que dá para confiar nos jogadores, né? Temos o André Silva, tínhamos o William Gomes pedindo passagem, agora parece que vai ter a oportunidade de titular. Então a gente tem um elenco que tem que ser usado. No jogo contra o Cruzeiro, eu vou deixar aqui, ninguém vai levar o abacaxi. Ninguém vai levar o abacaxi. Ganhamos de 1-0, fora de casa. O Cruzeiro estava invicto lá no Mineirão e o São Paulo foi lá e ganhou. Então o abacaxi não vai para ninguém. E o troféuzinho vai para todo mundo, principalmente para o William Gomes, que matou a pau contra o Cruzeiro. Ainda tiraram um gol dele, que para mim o gol era a mesma linha, não estava impedimento. Então o William Gomes levou nota 10, o resto tudo nota 9. Do jogo de Cruzeiro e São Paulo. Então, esse aqui é um pequeno pré-jogo de Botafogo e São Paulo. O Zubeldia vai colocar força máxima e vamos torcer para que o São Paulo consiga, né, trazer um excelente resultado lá no estádio Newton Santos. Falando aqui também do futebol feminino, primeiro jogo da final no Morumbi, deu quase 30 mil torcedores. Parabéns para a torcida que foram dar uma força para o futebol feminino. Infelizmente veio a derrota, né, para o time do Corinthians, que a gente, né, por mais que a gente torce, a gente sabe que o Corinthians, né, é um time a ser batido no futebol feminino. E cabe também ao Casares, né, e até outros clubes aqui do Brasil, a olhar lá para o Corinthians e tentar tirar as jogadoras do Corinthians, desmontar o time deles, né? Se o São Paulo, por exemplo, investir, eu sei que é assim, mas o Corinthians investe, paga mais lá para as jogadoras do Corinthians. O São Paulo tem condições de tirar 2, 3, 4 jogadoras, Palmeiras também tem condições para deixar um pouco mais nivelado o futebol feminino, né? Mas eu entendo também, né, a situação financeira. O São Paulo gosta muito de revelar jogadoras da base, né, no próprio Corinthians. Por exemplo, tá a Yaya jogando lá no Corinthians, revelada pelo São Paulo. Mas parabéns para as meninas por ter chegado na final, levado a instituição São Paulo para a Libertadores, né? Tá com essa derrota, ainda tem o segundo jogo, não custa torcer para elas, para que, quem sabe, elas surpreendam, né? É uma missão impossível, é uma missão difícil, mas não é impossível. Então toda sorte para vocês, meninas, né? Continue focada e respeitando sempre a instituição São Paulo Futebol Clube. Independente do resultado, saiba que vocês têm o carinho da torcida e a gente vai estar sempre apoiando vocês, tá bom? Fica aqui esse pré-jogo aqui. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal aqui, Fala Giva Tricolor. Deixe os seus comentários. Quanto vai ser o jogo de hoje? Logo mais, Botafogo e São Paulo. O meu, já vou dizer aqui, vai ser 2-1 São Paulo. E ainda o Luciano vai sair do banco e vai fazer 2 gols. Tenho dito. É nóis, tamo junto, fui!